O que nós precisamos para entrar no reino dos céus? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues e hoje eu quero conversar com vocês sobre o que está em Marcos 10. Nesse capítulo aqui, Jesus começa falando sobre algumas questões importantes a respeito do divórcio, riquezas, discipulado, sua morte e ressurreição, mas eu queria enfatizar aqui um ponto muito importante. Aquilo que precisamos fazer, ou na verdade abrir mão, para que nós possamos entrar no reino dos céus. E aí lá no versículo 13, Jesus então começa a falar, dar esse ensejo a partir da perspectiva das crianças, ou seja, teve ali uma controvérsia onde os discípulos não permitiram que as crianças se aproximassem e Jesus então aproveita isso para começar a falar acerca desse coração que a gente precisa ter para que a gente consiga entrar no reino dos céus. E aí então, logo depois entra a passagem falando sobre o jovem rico, que aí justamente mostra que onde o nosso coração ele deve estar. E aí então no versículo 13 diz assim: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhes disse: deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então, Jesus aqui, na verdade, está mostrando o quê? Que nós devemos receber o reino dos céus como uma criança, com o coração puro, aberto, sem preconceitos, sem coração endurecido, para que a gente possa então ser salvos, para que a gente possa então ser tocado, transformado, para que a gente possa se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão e nós possamos então crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador, para encontrar a nossa salvação. E aí depois ele continua no versículo 17, pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Aí, aqui tem um ponto importante, porque na verdade Jesus não estava dizendo que ele não era bom, mas ele estava dizendo que para que o homem pudesse reconhecê-lo como bom, ele tinha que reconhecer que Jesus é Deus, para que ele então pudesse de fato reconhecer a bondade de Jesus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, ele está ali praticando uma autojustificação, uma autossuficiência, demonstrando que ele de fato seguia ali os mandamentos, mas Jesus vai mostrar que não. E então Jesus, olhando para ele com amor, disse: só falta uma coisa a você, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino dos céus. E os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino dos céus de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por que Jesus está dizendo isso? Porque, na verdade, quando Jesus coloca o homem à prova, ele demonstra que ele amava muito mais as riquezas, os seus bens, do que a Deus. E ele estava então ferindo o primeiro mandamento, porque embora ele dissesse aqui que ele estava seguindo todos os outros, mas o principal, o primeiro mandamento, ele estava deixando de seguir, que era amar a Deus sobre todas as coisas. E amando a Deus sobre todas as coisas, a gente tem esse coração abnegado, desapegado dos bens materiais, das coisas desse mundo e focados naquilo que é espiritual, focados naquilo que vem lá do alto. Então, Jesus estava demonstrando para ele que para ele entrar no reino de Deus, ele tem que colocar Deus em primeiro lugar. Ele tem que colocar Deus como prioridade. Ele tem que então amar a Deus sobre todas as coisas, acima inclusive das suas próprias riquezas. E por que então Jesus mostra que é difícil que uma pessoa rica ela entre no reino dos céus? Não por causa da riqueza em si, mas porque ela coloca a riqueza como o seu Deus. Ela idolatra a riqueza. E Jesus fala, inclusive, que o amor a dinheiro é a raiz de todos os males. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Mamon, ou seja, a riqueza, ou você serve a Deus. Então que a gente tenha esse coração como uma criança, aberto, não endurecido, mas sim preparado, abnegado, focado em Jesus, focado no Senhor, acima de todas as coisas, e que a gente se desprenda dessas coisas materiais, porque assim a gente vai encontrar a salvação e entrar no reino de Deus. Que você fique com essa palavra hoje, um grande abraço e que Deus te abençoe.